Boa tarde, pessoal, tudo bem? Aqui é o Jerônimo de Xalá. E Josiane de Oxum. Estamos aqui com mais um podcast para vocês, trazendo nosso pai Paulo de Bará. Benção, pai, primeiramente. Pai Bará, abençoe. Nossa proposta é trazer não só a religião, como comerciante, como políticos, pessoal que gosta de fazer um esporte também. E primeiramente também eu queria agradecer a minha irmã, né, Josiane de Oxum, e pedir para ela se apresentar também para o público. Bom, Josiane de Oxum, agradecer, pedir sua bênção pela sua vinda aqui. Sei que é corrido, mês de junho, mês do Pai Bará, a correria é enorme e agradecemos sim o senhor ter disponibilizado um pouco do seu tempo para vir nos prestigiar nesse podcast. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui participando desse podcast com vocês. Abençoado pelo Pará e Ança-Timbuá, senhores da comunicação, que seja de bastante alegria, de aprendizado, ensinamento e de ambas as partes aqui dentro desse veículo ao qual vocês estão vamos dizer assim, estão colocando para o público, que seja de aprendizado. Bom, Queria começar com uma pergunta, pai. Quem é o pai Paulo de Bará? Pai Paulo de Bará é um babalorixá de aprendizado, em primeiro lugar, aprendendo sempre, ensinamento, aquilo que eu sei, aprendizado pela irmã de santo mais antiga, Anísia Timbuá, minha esposa. E a nossa religião é de matriz africana, Cabinda, é uma religião onde nós respeitamos primeiramente a hierarquia. Então, de tudo que nós aprendemos, tudo que nós fomos ensinados, primeiro nós pedimos um avô ao irmão de santo mais antigo, para que assim a gente dê prosseguimento. E pai, queria saber, contar mais como o senhor entrou na religião, como conheceu a religião. A religião eu conheci muito cedo, eu tinha 6 ou 7 anos, eu acho, um menos. Uma falecida avó, Francisca, avó materna, ela recebia um Xangô na terreira, mas ela não podia, aquela terreira branca, mas ela não podia trabalhar com Xangô, porque se ela trabalhasse a cidade onde nós estávamos era batida muito pelo poder público. Antigamente a religião era batida muito pelo poder público. O que ocorre? Ocorre que quando meu falecido avô ele saía, que era de uma outra religião, ele saía, então ela trabalhava rapidamente com o Xangô para dar um passo em nós, nos deixarmos mais tranquilo, né? O Xangô receitava alguma coisa e assim a minha mãe e nós fazíamos os preceitos. Mais tarde a minha mãe, ela procurou os pais santos, a mãe Xua de Xangô, a saudosa mãe Xua de Xangô, Antigona, e dali ela conheceu o Hélio de Xangô aí, onde deu iniciamento, fez a iniciação na casa de religião do Hélio de Xangô, Bahia de Xangô, isso há muitos anos atrás, e levou nós para lá, onde nós começamos a participar da religião. Nós participávamos da religião, nós não tínhamos nos iniciado ainda. A minha mãe sim, a minha mãe e o meu pai, eu amo, Jorge Xangô, Jorge Batuqueiro, como era conhecido, eles se iniciaram na religião e nós fomos acompanhando eles até a gente tomar uma consciência da religião, e assim nós começamos a nos iniciar pela religião. Lembrando que é a terceira geração da família, filhos de santo do mesmo pai de santo. Isso aí hoje em dia quase que não existe. Exatamente, pai. Vamos pegar um gancho também, pegando o gancho como tu explicou ali da religião antigamente. Então, o que o senhor está achando da religião na atualidade? Religião na atualidade, cada um cozinha na panela que tem. Eu acho hoje em dia que eles estão, a mídia, ela meio que nos dá um alento da forma de a gente comunicar, mas a comunicação está sendo errada.
Tem muitos pais de santos. Eu conheço muitos pais de santos novos que são bons, são ensinados pelos pais de santos antigos, e outros que não são. Então, é uma balança que ela está pesando mais para um lado negativo. E isso está, vamos dizer assim, está denegrindo a imagem das boas casas de religiões. Saudades que eu tenho da Afobras, que a Afobras era atuante. Antigamente, ela ia nas casas, ela verificava os búzios, ela verificava o roncó, ela verificava a casa de religião como está andando, e se a casa não tivesse adequada ao qual os preceitos religiosos, era fechada a casa pela Afobras, que tinha um poder quase que de polícia. Quantas casas não iam ser fechadas hoje em dia, né? Muitas e muitas casas. Hoje em dia, você vê na Umbanda, ali eu já presenciei, não sei se o senhor é mais velho que eu, mas o ensinamento que o senhor me passou é que Umbanda não tem a mesma coisa que a nação, né? De cortar na cabeça da pessoa. Não, hoje em dia tem um preceito religioso na Umbanda, que é uma Umbanda de corte, que se chama, de corte, mas que antigamente a Umbanda era branca. Só para salientar, a Umbanda branca, ela não usava o tambor, ela era fechada com cortinas, o pessoal ficava, a plateia ficava lá, o pessoal que ia ser atendido ficava do outro lado, e a Umbanda, ela trabalhava com a palma, tinha a palma para chegar com o caboclo, e o caboclo dava aquele passe espiritual no público que estava chegando, uma defumação, passe espiritual, dava alguma consulta, sabendo que a religião da Umbanda, ela nasceu dentro de uma casa espírita, por isso que eles tomavam. Mas aí isso foi, vamos dizer assim, entre aspas, evoluindo, e hoje em dia a Umbanda, ela está, e ainda tem uma grande, vamos dizer assim, uma grande maresta, a Umbanda lá de cima, de outros estados, que a Umbanda, ela tenta pegar alguns preceitos do candomblé e implantar dentro e aí então começou toda essa, vamos dizer, entre aspas, uma evolução por parte deles. E o senhor acha certo essa evolução na Umbanda? Bom, eu aprendi a Umbanda como ela era. Eu aprendi a Umbanda com o caboclo dando passe espiritual. Eu aprendi a Umbanda assim. Não tinha corte, eu trabalhava só com ervas. Hoje em dia, as pessoas, os chefes de terreira, eles dão mais ênfase a Quimbanda do que a Umbanda. Porque a Umbanda tem um caboclo e é aquela mesmice, como eles falam. Não, nós temos que saber, conscientizar que a Umbanda é o princípio de tudo, dentro desse preceito, dessa religião. Se começa uma terreira pela Umbanda, pelo caboclo, chefe de terreira. Não se deixa de lado. Eu acho que eu não aceito, para mim, cada um cozinha na panela que tem. Mas para mim, eu continuo atrelando a Umbanda como ela foi ensinada há muitos anos atrás. Eu até para o pessoal entender que eu presenciei a Umbanda, a moça, no caso, a chefe de terreira, estava fazendo o assentamento do caboclo dela, no cutar e tudo mais. Não. Para mim, eu não sei, cada um cozinha na panela que tem. Não estou aqui para debater, não estou aqui para discutir, não estou aqui para dizer que está errado. Para mim, a minha Umbanda, a imagem é lavada com ervas e colocada pelo caboclo, colocada lá. Não se trabalha com a chorô, com corte nenhum. Não se trabalha com corte, para mim. Se tu faz isso aí, tu está cozinhando na tua panela. Eu estou dizendo dentro do meu ilê, dentro da casa de religião, dentro da terreira, e dentro da terreira nossa, minha e da minha esposa, Anita Timbuá, nós usamos os preceitos antigos, que nada mais é do que dar continuidade àquilo que o chefe de terreira, o pai santo, etc., nos mostrou, e deu certo. E quando dá certo, a gente leva adiante. Se está dando certo para ti, um corte, um ajorô dentro da imagem lá do caboclo e tal, parabéns. Mas eu uso esse meu lado assim. Eu até achei estranho. Eu nunca presenciei, né? Até achei estranho. Ela é da Oxum de terreira e tá cortando dentro do octáculo para terreira. Se tem esse preceito, nós devemos respeitar isso, sendo que se as pessoas vierem na
na nossa terreira, por exemplo, e ver um caboclo tendo um preceito lá, eles também vão dizer que eles nunca viram aquilo ali. Né? Então nós devemos respeitar. Se eles fazem assim, respeitamos aquilo que eles estão fazendo, mas não deixamos de fazer o que nós aprendemos. Né? Aquilo tem que ser levado adiante, mas acima de tudo respeitar. Porque a religião ela agrega, ela não separa, ela agrega todos os preceitos. Com certeza. Mas tem coisa que foge da realidade totalmente, né? O senhor tem alguma história dentro da religião que o senhor possa nos passar? Não tanto no Batuque quanto na Umbanda, né? Como o senhor também apontou muitos anos. Eu tenho histórias aí, muitas histórias dentro da religião. Né? Dentro da religião. Mas dentro da casa do meu pai de santo, nosso pai de santo, Hélio Xangô, existia ali, eu era muito pequeno na época, e nós íamos na casa nós íamos batuques deles, batuques maravilhosos. Antigamente o batuque durava a noite toda, era até 7h30, 8 horas da manhã, lá estava o encerramento do batuque. Né? E eu assisti muito o pai Xangô aí, dançando o alujado, né? Junto com o Voadão, Matãozinho do Barabiomi. Eu conheci ele, tem muitas pessoas que dizem que conheceu, mas não tem a idade prevalente que vá lá dizer que conheceu. Mas eu conheci, minha esposa, a gente conheceu o Voadão, ele vivia no nosso meio lá e tal, porque o batuque era uma família antigamente. O pai Hélio, ele morava, o Voadão foi que ofereceu lá, que tinha um senhor que tinha uma casa para vender ao lado da casa, um terreno abaixo da casa dele. E ele pediu para o pai Hélio que o pai Hélio vendesse onde ele estava. O pai Hélio morava na Vila Augusta e viesse para o lado dele lá. E assim, respeitando o pai de santo, o Adão, muito amigos, o pai Hélio, ele veio para o lado da casa e ele fundou a Bahia de Xangô, em 1965, isso. Fundou a Bahia ali. Então, mais adiante nós conhecemos ele e tal, a mãe já tinha conhecemos ele, o paizinho, e aí então foi nos ensinado, nós aprendemos muito, né, dentro da casa, mas ali dentro da casa, o pai Hélio, eu cansei de ver o pai Hélio, o Xangô aí dançando o alujá com um voadão, um Guaraci da Oxum, Bandá, aquela Oxum maravilhosa, eles dançavam, parecia que eles estavam flutuando, parecia que eles estavam numa, vamos dizer assim, parecia que eles tinham ensaiado aquilo, dançavam meia hora, 30, 40 minutos. Mas uma história de religião, acho que bate muito, foi dentro da religião do Batuque, foi isso foi me contado na época, né? E eu era muito pequenininho. Eles foram num batuque, lá num batuque e tal, uma senhora da Iansã, e aquela senhora da Iansã tinha uma casa pequenininha e tal, então ali houve-se uma cura dentro eu não vou estender muito, houve-se uma cura dentro da religião de uma criança desfalecida que chegou naquela casa. Os orixás que curaram ela. Né? E aí foi um alento dentro da casa e tal. E teve uma outra situação que o pai Hélio, ele tinha, e isso aconteceu, viu, gente? Recentemente ele tinha perdido um filho de santo, o Olorum tinha levado, o saudoso Betinho do Chapanã tinha levado. Mas o pai Hélio não sabia ainda daquilo. Não sabia. Recente. Não sabia. E antigamente ele tinha um telefone convencional, não se tinha celular. De repente tocou o telefone celular. O telefone convencional dele. E ele atendeu, o pai Hélio atendeu. E era o Betinho no telefone, dizendo assim: pai Hélio, eu estou bem, pai Hélio. Muito obrigado, estou bem. Estou faceiro, estou bem, estou feliz, pai Hélio. Muito obrigado, viu, pai Hélio? E o pai Hélio, tu tá bem? Como é que tu tá? Tu tá bem, pai Hélio? Tentou indagar dele. Estou bem, pai Hélio, muito obrigado. Abraço, Senhor, um beijo no seu coração.
E ele desligou o telefone. E o pai Hélio falou assim, eu entendi tão rápido. O pai Hélio era assim. Daqui a pouquinho tocou o telefone de novo, o pai Hélio atendeu. Era um irmão de santo, acho que o saudoso Zé de Xangô, né? Falecido também, que faleceu há pouco tempo, dizendo para ele, pai Hélio, o Betinho faleceu às 7 horas da manhã. E o telefone que o pai Hélio tinha recebido do Betinho era 11 horas da manhã. Ele tinha recebido. Isso é uma história, não é história, é uma realidade que aconteceu dentro de uma casa de religião. Que antigamente o Pai Santo, ele era, vamos dizer assim, ele era 99,9% participante dos filhos de santo. Tinha uma conexão, respeito, os filhos de santo tinham respeito. Então tinha essa conexão do orixá com o Pai Santo. Hoje em dia tudo mudou e tal. Muito boa história, né? Aproveitando esse gancho que o senhor nos falou, fala um pouco do seu pai de santo. Olha, eu tive 2 pais de santo. Eu tive o meu padrasto, Jorge Batuqueiro, que eu amo ele, meu pai. Foi ele que me iniciou na religião. Porque eu era um filho de Bará, vamos dizer assim, guri. Era guri na época, fujão. Eu andava pela rua, como um bom filho de Bará. Eu era tirano. E eu chegava de madrugada, como eu não queria entrar na casa da minha mãe, ela era filha de Manjá, tirana. Então eu dormia na casa do pai Bará, que era meu Bará tinha feito uma casa grande, bonita. Eu abria a portinha e dormia ali. E ali estava sentado Baralodê, Ian Santibuá e alguma vagã. Antigamente era assim. Antigamente, quando não se tinha uma árvore e tal, uma figueira, falava assim, hoje em dia se tem uma figueira, coloca ali, na época. E eu me deitei ali e dormi. E no outro dia de manhã, o meu padrasto, meu pai santo, Jorge Batuqueiro, ele abria a casinha, pedia um agô para ir Bará e ia trabalhar de manhã cedo. Ele abriu e me viu deitado ali. Ficou me olhando assim, Paulinho, vai para dormir no quarto. Vai, eu fui dormir no quarto. Ele ficava preocupado com aquilo ali. E um belo dia ele me levou, a minha peraltice, ele me levou no Pai Hélio para jogar. E o Pai Hélio, jogando os búzios, disse para mim, tu é filho de Baralodê, Yansan Tibuá e algum vagão, olha aí. Mas não dá para te dar para eles, porque senão tu não dura os 20 anos. Não vai aos 20 anos. Então, ele foi e me alentou com o pai Oxalá, mas pediu para mim, quem é que tu quer que seja teu pai de santo? Aí eu disse para ele, eu quero meu padrasto, meu pai. Por que tu quer eu? Porque você já é meu pai emprestado, eu quero que seja mais pai meu. E eu fui o primeiro filho de santo dele, e talvez teve 2 filhos de santo dele, ela não era muito de filho de santo, ela teve a falecida, a saudosa Podina do Ogum, e eu no Bará, foi assim. Legal essa história. Trocando um pouquinho de assunto, pai, esse mês é do Pai Bará, né? Mês de junho. Sim. Mês de toque, de corte. Sim. Né? Eu queria saber se o senhor vai fazer uma homenagem, quais seriam as festividades desse mês para o senhor. Sim, a gente está elaborando, claro que é um mês ao qual nós começamos já a revisar nossos preceitos aqui, porque é mês de junho. Então nós, até no tu acender uma vela, o orixá, tu já está iniciando um preceito. Né? Reverenciando ele ali na porta da casa dele, no cruzeiro, a lupo, né, tal, tu já está começando um preceito, está começando uma obrigação. Então nós estamos começando em junho, início de junho, nós começamos a fazer. Tudo indica, vamos dizer assim, Pai Bará nos abençoe, e dia 29 eu faça, aí, com toda a ajuda da minha irmã de santo mais antiga, a Nisa Timbuá, o chileiro Pai Bará, um dos outros anos a gente fez. E é sempre bem bonito o nosso batuque aqui, né? Na casa Santo Dandê é sempre... É sempre infarto, batuque com axé, que se fala. Batuque da antiga, vamos dizer assim. E pai, desse mês, esse falando do Pai Bará, alguém já fez alguma homenagem que o senhor possa comentar aqui, nos mencionar,
Olha, homenagem tem, muita gente que faz homenagem, vai parar, muitas pessoas fazem homenagem, né? Mas eu agora, nós temos um restaurante, Bistrô Assuã, nós temos aqui, eu vou mandar por vocês. E um rapaz chegou, disse que tinha ganhado uma graça do Pai Bará, Bistrô, e ele era sambista, né, vocalista de uma banda de pagode, é isso, né? E ele fez um samba pro Pai Bará. Ele fez samba. E botou no YouTube e tal, o pessoal que quiser ali assistir. Aí depois vocês colocam aí, né, pessoal? É mais ou menos assim. Alô, pô, eu peço licença na encruzilhada. Alô, meu pai me proteja nas minhas caminhadas. É um samba muito bonito. Foi essa homenagem que ele fez, uma homenagem que fez, que eu acho que cantar é rezar 2 vezes. E o Pai Bará aceitou de bom agrado isso. Às vezes as pessoas querem que sejam homenageados com valores, com, né, exorbitância. Então, mas eu acho que um simples para mim não é simples, mas uma letra de música, isso não tem valor. E eu fiquei muito grato. Foi uma das homenagens que o Pai Bará ganhou. Outras homenagens, a Mãe Ançã ganhou muitas homenagens, mas essa foi até porque eu gosto dessa vibe, Bom Filho de Bará é assim. Aproveitando, falando de filhos, de agradecimento, de pessoas que vêm, pessoas que vão. O que o senhor acha desses filhos de santo? Que vêm para casa, não permanecem, ou ganham, como todos, ganham o que pedem, mas não sabem agradecer e acabam, né? Primeiramente, eu acho que hoje em dia tem 300 mil casas de religiões. Uma casa abrindo a Casa Minuto. Nesse exato momento, poderá estar abrindo uma casa de religião. E as pessoas aceitam o que querem dentro das casas de religiões. Quando pega uma casa séria, onde tem uma mãe de santo séria, eu digo mãe de santo, né? Porque aqui a minha mãe de santo mais antiga, séria, que quer passar uma mensagem realmente, e o filho de santo ele não quer essa seriedade, ele vai sair da casa e procurar algo mais flexível para ele, que ele possa fazer o que ele quiser dentro da casa de religião. E a nossa casa, como tantas casas de religiões mais antigas, são assim. São umas casas, são casas que cultuam realmente o batuque, né, dependente dos lados, né? Eu sei que talvez vocês não vão fazer essa pergunta para mim, dos meus irmãos de santo mais antigos, irmãos de santo, não dos irmãos de santo, mas dos pais de santos mais antigos, né? E principalmente esses filhos de santo, eles não têm o respeito. No momento que tu abriu um ori, tu fez um ori, tu iniciou o filho na casa de religião, ele tem que ter a humildade e o respeito. Eu sempre digo que entrou dentro da casa de religião, entrou dentro do meu pátio, entra-se dentro de um pedacinho da África. E ali tem que ter um respeito, Eu sempre digo, até hoje eu estava falando sobre isso aí, que o Bará é o da comunicação, o Bará é o senhor do bom sorriso, da fartura, das boas amizades, né? O senhor da mudança, ele muda constantemente. E Ançã é a dona do coração, é a do sentimento, é a acolhedora. Eu estava dizendo hoje que o melhor pai de santo, não independente de todo pai de santo, que eu acho, na minha opinião, é uma filha de Ançã. Ela acolhe, ela dá sentimento, ela ensina com seriedade. E aqueles que não vão se adequar a isso aí, vão embora. Ficam aqueles que realmente estão inseridos dentro do contexto religioso e querem evoluir. Com certeza. Exatamente. Pai, para finalizar, eu tenho aqui 5 mensagens de pessoas que mandaram para o senhor, né? Mandar primeiramente aqui da Ana, mandando um abraço para o senhor. O senhor foi uma luz na vida dela. Muito obrigado. Grande axé, muito obrigado pela compreensão. Muito obrigado. E isso aí é parte de uma união de ensinamentos. Né? Aqui tem mais outra do Clóvis, ele é da Argentina, Clóvis Família, mandando um abraço para o senhor, agradecendo o axé. Grande axé, Clóvis. Muito obrigado pelo respeito e a confiabilidade na casa.
vou botar mais uma aqui do Antônio, agradecendo pelo serviço que o senhor fez de cura para ele lá, que agradece eternamente o senhor. Tudo é ensinamento, tudo é conexão com o orixá, tudo é conexão com o orixá, tudo é aquilo que nós aprendemos com o nosso Pai Santo, os ajuntós na casa e tal. Então, tudo aquilo ali dá êxito naquilo que nós vamos fazer. E aqui, na verdade, pedindo bênção para o senhor e os filhos da casa, né? Pedindo uma bênção para o senhor, dizendo que o senhor é tudo para eles. Muito obrigado mesmo, mas eu agradeço muito mais a irmã de santo mais antiga, que ela é a mãe de santo, né? Eu sou um aprendizado com ela, e assim, ela às vezes ela fica brava comigo, não, mas eu aprendo sempre com ela, porque eu agradeço aos orixás de ter essa estadia sempre com ela, junto com ela aprendendo. Nós estamos há mais de muitos anos, 40 anos juntos, e 40 anos de aprendizado. Eu agradeço imensamente a confiabilidade dos filhos. Vamos fazer com certeza um xerê maravilhoso por Orixá, Bará, Yansan, são os orixás de frente. E tem bastante mensagem aqui, muitas mensagens aqui dos filhos, dos clientes aqui. Tem a última aqui que eu peguei e selecionei, das tantas que tem aqui, tem a Jaqueline. Um beijo no coração. Jaqueline, um abraço, gratidão pela confiabilidade na casa também, gratidão. A Jaqueline era uma, vamos dizer assim, uma freguesa da casa e uma cliente bem antiga da casa, cliente da minha esposa, e tudo que ela fez aqui, tudo ela agradece, porque a nossa casa, o Castelo de Dendê, é um castelo da verdade, é um castelo onde o batuque é feito como nós aprendemos ele, Deus pequeno, dentro da casa de Eli Xangoi. Lembrando a todos, para quem não sabe, muitos já conhecem, mas o nosso pai faz live, faz muito famoso na internet, faz live, jogo de carta, né? Às vezes, né? Muitas vezes ensina um banho, ensina alguma coisa que a pessoa possa, as pessoas chamam muito ele no privado para conversar, então ele é bem conhecido, para quem não sabe. Eu digo assim, temos aqui também a parte dos nossos Exus, né? Há anos já trabalhando com o Exu Cigano, né? Sim. O Exu Caveira também. Sim. E são Exus assim que foram feitos pela avó Marta, né? Pela minha avó. Sim, a cabindeira, a cabinda, ele é quimbandeira, é uma das primeiras quimandeiras de Viamão, lá, Mata de Iemanjá. Ela foi que fundou a terreira, então tinha muita gente na terreira, e ali então eu dei a minha iniciação nos Exus, Exu Cigano, Exu Caveira, ali são Exus, e também aqui nós temos a Maria Mulambo, que é da minha esposa, então nós trabalhamos na parte de orientação, serviços, né, dentro da Quimbanda nós trabalhamos assim, parte de orientação e serviços com os Exus, né, e damos uma resposta, temos aqui o Exu, ele nos dá uma resposta boa. E o Exu vamos dizer assim, ele vem para abrir os caminhos também, para os caminhos do cruzeiro, e tem gente que não sabe usar hoje em dia, né? Tá complicado. O Exu hoje em dia, o que eu entendo de Exu hoje em dia, né, mais de 40 anos de Exu, o Exu de antigamente, ele chegava e dava uma resposta. Eu não precisava ir para... Porque antigamente não tinha internet, para a beirada do portão dizer que o meu Exu fazia isso aí e aquilo outro. O Exu dava uma resposta. Hoje em dia se tem uma vamos dizer assim, uma evolução de Exus, né? Que a gente às vezes, mas cada um cozinha na panela que tem. Eu faço os meus Exus o que eu aprendi lá atrás. Se as pessoas aprenderam da forma dela, estão exercendo assim, se dão certo nas suas casas, ok. Na minha casa eu continuo fazendo isso. Com certeza. Tem vários aspectos assim, que nem Exu, nas gírias de Exu, eles colocam crianças no meio, né? Sim. Tem mulher grávida recebendo pomba gira. Sim. Coisas que eu não aprendi, né?
Coisas que antigamente não tinha. Antigamente criança não se participava de roda de Exu e nem mulher grávida. Mulher grávida estava grávida, ela se afastava da terreira, ficava só com os caboclos e não participava das terreiras de Exu. Hoje em dia eles estão, né? Mas tudo bem. Pois não? E é isso aí, pai. Agradecemos a sua presença, né? Ter deixado a live, o podcast foi meio curto porque está corrido, né? A gente conseguiu esse espacinho de tempo aqui com o pai, né? Sim. E fizemos da melhor forma. Sim, uma última pergunta. Sim. Para fechar. Vamos lá. Se o senhor pudesse encontrar o Pai Bará nesse momento, encontrar ele, trocar algumas palavras, o que o senhor falaria para ele? Eu falaria para ele, primeiro eu pedi um avô maravilhoso para ele. Né? Eu sempre digo que ele é um mentor meu, que me acompanha desde criança. Eu nasci para ele, eu nasci filho dele e assim vai ser. Mas eu pediria para ele que, como ele é um senhor da transformação, que ele transformasse a religião como a religião era antigamente, voltasse à religião como antigamente. Porque daí então a religião ela não perderia aquele brilho dela, brilho, vamos dizer assim, de energia, de cura, que está se perdendo agora. Eu pediria para isso aí. Muito obrigada por todo o ensinamento, que aqui para nós foi um ensinamento, foi momentos, né, muito bons. Então, agradecemos. Sua bênção e que esse mês seja próximo para todos nós, né? Que seja um batuque maravilhoso. Obrigado. E agradecer a presença do senhor, falar que na próxima semana vamos trazer outros convidados, né? Durante a semana vamos divulgando quem é a pessoa que a gente vai trazer. Queria agradecer também a minha irmã de santa, Josiane da Oxum, né? Todo o pessoal que está movimentando aqui para poder sair esse podcast. Agradecer a todo mundo, um abraço, axé a todos, mais velhos, mais novos também. E é isso aí. Uma boa tarde, muito obrigado. Boa tarde, muito obrigada, irmão de santo e de sangue. É verdade. Nosso pai de santo e de sangue, agradecemos muito e axé a todos. Muito obrigado, pessoal. Obrigado. Lupo.